Pois bem, sejam muito bem-vindos a essa aula. Essa que é o início, o pontapé inicial para esse processo que desde já desejo que seja muito produtivo, um marco na sua vida e seja daqui para frente uma transformação que eu sei, como professor de inglês, que é possível você transformar a sua vida. Eu já disse no nosso primeiro vídeo que nada mais gratificante que ver o aluno chegar e sair antes mesmo de terminar o curso já transformado. Né? Ele já fica transformado antes de terminar o curso. Então é isso que eu espero de vocês, de verdade. Bom, antes de mais nada, o que é preciso para que eu consiga transmitir ideias e consiga captar ideias? Nós temos que convir que é importante você ter uma gama de vocabulários. É previsto para que você tenha liberdade de fala, entenda principalmente os principais pontos de vídeos, filmes, músicas, uma gama de aproximadamente 1000 vocabulários. Isto quem diz não sou eu, é um quadro comum de referências de línguas estrangeiras chamado Common European Framework. Eu vou até colocar aqui na legenda para vocês terem uma base de onde que o seu inglês está. Às vezes o seu inglês pode estar num nível mais avançado de entendimento, mas na hora da fala ele pode estar num nível básico e talvez a sua escrita esteja num nível intermediário, enfim. São 3 níveis principais que você vai ver nesse quadro comum de referências e que você pode se autoanalisar. Tá? São basicamente por níveis A, B e C. O nível A tem um nível A1 e A2, que é o nível mais básico possível. Você tendo um A bem estruturado, você já consegue entender as principais ideias de uma reunião, você já consegue entender a principal ideia de um filme. Você não vai entender nos pormenores, mas você vai conseguir sim entender a essência, aquilo que está se passando. Então, você vai observar que não é um passe de mágicas, mas você consegue, e colocando uma meta de estudo, você pode, sem mesmo precisar de um curso de inglês, atingir a sua fluência. Eu, particularmente, quando comecei, as escolas deram uma contribuição sim para que eu pudesse me tornar fluente hoje no inglês. Porém, todo o resto eu fui por minha conta. E é exatamente isso que esse curso visa fomentar, que você consiga por si só, sem gastar muito, utilizando-se daquilo que você tem hoje, que é a internet, um computador, às vezes até um celular, e conseguir por fim aprender e dominar essa língua tão falada hoje no mundo todo e que permite a pessoa atingir ganhos melhores, posições no trabalho e muito mais. Ok, pessoal, para conseguir vocabulário, a gente vai precisar do Netflix, ou mesmo, não necessariamente Netflix, eu até inclusive sugiro que você use outras fontes de conteúdos reais, mas aqui fica a minha dica que esse conteúdo seja o mais relevante possível para você. Eu não quero impor uma melhor ou uma pior maneira. Às vezes o que para mim é interessante, para você não é. Tem pessoas que são fascinadas por filmes, por séries, e talvez, nesse caso, a pessoa pode extrair muito disso, pode aprender muito. Eu já, por exemplo, ouvi casos de pessoas que, por gostarem de determinado jogo de videogame, essa pessoa fica excelente. Então é muito legal que você consiga lançar a mão desse conteúdo, você se analisar. Pode ser alguns vídeos do YouTube. Eu gostava muito de ver vídeos aleatórios, vídeos de entrevistas, vídeos de músicas, de cantores, e isso para mim era muito legal, muito interessante. Você, por exemplo, pode fazer o que eu também fiz. Na verdade, eu fuçava em tudo, né? Eu não posso dizer que eu tenho uma ou outra preferência, mas eu gostava sim muito de música estrangeira, alguns seriados também, Friends, por exemplo. Hoje nem sei se hoje não é tão atual, né? De fato, não é muito atual.
mas você pode achar algum seriado que você se identifique, que você goste mais e que ele realmente faça diferença para você. Bom, então uma vez que você identificou aquilo que para você é importante, você vai fazer o seguinte: você vai usar a legenda em inglês, né? Alguns vídeos no YouTube tem, vídeos no Netflix, filmes, seriados, tem a opção de você colocar a legenda em inglês. E você também tem músicas que é só você colocar a opção para você poder visualizar a letra, tanto no YouTube quanto no próprio Google, que você consegue baixar a letra daquela música que você tanto gosta. Então, uma vez que você conseguiu visualizar a escrita dessa leitura, a minha sugestão é que você pegue o seu caderno, né, coloque a palavra que você extrair. Ah, mas eu vou ter que fazer isso no vídeo inteiro? Sim ou não, né? Se é uma coisa que você gosta, que você quer muito, você pode pegar palavra por palavra. É uma música que você gosta, vai traduzir palavra por palavra. Só que eu sugiro? Quanto antes você fizer isso, menos mais pra frente você vai precisar de pegar todos os vocabulários. Se hoje eu pegar uma letra de música para analisar, provavelmente eu vou procurar uma ou duas palavras que eu não entenda, que eu ainda não saiba. Ou então a música tem todas as palavras que eu já saiba. Então, quanto mais você fizer isso, quanto antes você adquirir o maior número possível de vocabulários, mais cedo você vai chegar naquele nível que você, a princípio, já consegue entender a principal ideia de tudo, tá? Que é um nível de 1000 palavras. Então, quando você tiver 1000 palavras na sua cachola, aí sim você vai conseguir, você vai ter mais chances de entender as principais ideias. Então, o vocabulário é muito importante para isso. Então, você pegou a música lá, qualquer palavrinha que você identificar, você vai pegá-la e colocar no seu caderninho de vocabulários, na parte de vocabulários. Então você vai pegar, pula 3 linhas ou 4 linhas, depende do jeito que você quer organizar. Por quê? Porque cada palavra nova eu vou pedir para que você escreva 3 frases usando ela, ok? Se você ainda não sabe inglês, coloque frases que você encontra ela, tá? Então, primeiro, colocou a frase, a palavra no seu caderno. Qual vai ser o segundo passo? Você identificar o significado. Ah, mas eu posso pôr no Google Tradutor? Pode. Não é uma regra você não pôr no Google Tradutor. Só que o que eu sugiro, o que é ideal, o que é o mais indicado, que você use um dicionário que eu vou te indicar chamado dictionary.com. Em outras palavras, dicionário.com. Eu vou colocar também no meu tutorial, tudo isso que eu estou falando para vocês, pessoal, eu vou mostrar na tela do computador o passo a passo como você pode fazer isso. Então você vai lá no seu dictionary.com e vai procurar na opção Thesaurus. Esse Thesaurus é um dicionário dentro do dicionário, que tem como objetivo te mostrar palavras da mesma categoria que signifiquem a mesma coisa, mas sem traduzir. Por que traduzir não é bom? Se você começar a traduzir, sempre que você vê ou ouvir a palavra e estiver treinado a traduzir, você vai ter que parar o que você está fazendo, pensar no português, depois pensar no inglês de novo para depois falar ou para depois entender. Então essa ponte toda que você faz, você pode evitar ao pensar direto em inglês ou pensar direto em um sinônimo, uma outra palavra em inglês, porque você ficar virando a chave do inglês para o português não é definitivamente benéfico. Então se você mantiver pensando em inglês, isso vai fazer uma diferença enorme, não agora, mas lá na frente que você tiver que articular diversos conteúdos. É um processo cognitivo um pouco complexo, mas vai por mim. Conforme você tiver mais vocabulário, você conseguir agregar mais conteúdo,
vai pesar você ter que traduzir todas as palavras. Então comece desde já, desde o início, da maneira correta, que é pensando em inglês. Então usar o dicionário Thesaurus no dictionary.com vai te ajudar bastante, porque ele vai te ajudar a pegar um sinônimo. Ou seja, se você não sabe exatamente o que significa... Vamos colocar aí um exemplo. Puxa, agora até sumiu algum tipo de exemplo, mas isso significa você usar as suas palavras ou palavras similares para dizer a mesma coisa. Quando você não sabe uma palavra, você não vai parar o seu discurso, você não vai travar. Você vai encontrar outras maneiras de dizer as mesmas coisas usando palavras diferentes. Perfeito? Então, o Thesaurus vai te ajudar nesse sentido. Então, você colocou lá a palavra, você colocou o significado, o sinônimo, na frente você vai escrever uma frase. Aí você pode usar o Google Tradutor, né? Você vai colocar lá o Google Tradutor e escrever uma frase usando a palavra que você aprendeu nova. E aí você vai colocar lá na frente. Por que é importante você escrever a frase? Porque o conteúdo isolado é uma coisa. O conteúdo nunca vai aparecer isolado na realidade. Na realidade, a palavra está sempre envolvida com outras. Então, desde o início, se você conseguir... Por exemplo, você aprendeu you, que é o você, né? Eu estou usando português agora só para simplificar a explicação. Mas se você usa o you, por exemplo, I love you, você vai entendendo qual contexto essa palavra geralmente aparece. Então, você colocando lá 3 exemplos e você vê como ela se comporta ali, vamos dizer assim, com outras palavras, vai te ajudar muito a memorização. Tá? Então, a palavra nunca vai estar sozinha, ela sempre vai estar acompanhada com outras palavras. Então, você colocou as 3 palavras, pronto. Você tem o seu caderno que você vai precisar agora revisar, certo? Você não vai precisar agora parar 10 vezes por dia para estudar, você não vai precisar, ou 10 horas por dia. Você vai precisar o quê? De simplesmente revisar alguns momentos. Você bate o olho ali e você pode ler as frases que você escreveu anteriormente, que isso não vai te ajudar a pensar em inglês, tá? Você vai, além disso, como eu te falei, você vai entender o significado já direto na frase e você tem a oportunidade também de exercitar a sua memória, né? Então, quando você lê, o que significa aquela palavra nova? E você vai tampar, como eu vou te mostrar no tutorial depois, ok? Então, espero que vocês entendam que esse trabalho pode ser feito com quantas palavras por dia que eu vou aprender nova. Aí vai de cada um, vai da capacidade que você tem de absorver, o quão difícil o inglês está hoje para você, quão difícil vai ser o nível das palavras que você vai buscar, porque nesse curso de Netflix, que a gente chama de Netflix, ele pode ter alunos tanto iniciantes que não sabem nem 10 palavras em inglês, talvez, e alunos que já têm um nível e querem aprimorar através do uso dessas palavras, desse curso. Então você pode e deve, na verdade, usar essa metodologia para você estar aprimorando o seu inglês, alright? Então você pode usar tanto 20 palavras por dia, como você pode usar 40 palavras diárias. Isso vai depender muito da sua capacidade e disponibilidade de estudo também. Se você, mas Rafael, eu tenho disponibilidade para aprender 20 palavras por semana. É excelente, né? 20 palavras por semana, se você obtiver uma constância e conseguir aprender 200 palavras ali em 10 semanas, né, 2 meses e pouco, é excelente, é demais. Você vai ver como que seu inglês vai transformar. Então, pode sim, né, ser 20 palavras por semana, pode ser 40 palavras por semana, ou até um pouco mais, dependendo da sua urgência e disponibilidade para estudar inglês. Bom, pessoal, então temos bastante coisa. Eu vou passar aqui embaixo a sistematização desse vídeo e espero que vocês adorem e façam ótimo uso. See you!